não tem essa de jeitinho, não tem essa de vou dar os meus pulos aqui, porque as coisas não vão funcionar. E a mesma coisa acontece, né? Isso acontece com tudo, mas principalmente com essa questão da imigração, porque tem muita gente que vai por conta do idioma, quebra a cara e volta por conta disso. Perfeito. E Dri, mudando um pouco de assunto aqui da água para o vinho, falando um pouco da sua área de atuação, né? Em relação ao mercado de trabalho, para quem gostaria de se mudar ou que está se planejando para se mudar para Portugal, como que você avalia o mercado hoje? A gente tem visto que muitas startups estão fazendo layoffs, né? Uhum. E às vezes tanto as pessoas brasileiros, né, que moram aqui na Europa no geral, quanto brasileiros que trabalham para startups no Brasil, já está começando a rolar como esqueci a palavra, Burburinho. é isso, exato. Tanto no LinkedIn, quanto no Twitter, quanto aqui no YouTube. Como que você vê o mercado hoje, assim, a sua perspectiva? Vamos lá. Acho que vou separar essa conversa em duas coisas. Primeiro, sobre o momento geral, né? E a gente falando dessa burburinho de bolha no mercado de tecnologia que contratou, cresceu, hoje tudo é tecnologia. Eu acho que realmente está. Acho não, né? Achara não. Está acontecendo. A gente vê esses layoffs que estão acontecendo, está acontecendo. Isso quer dizer que é o fim das oportunidades, é o fim do que está fazendo? Não. Torna um pouco mais escasso, torna um pouco mais difícil. Até um minuto atrás, as empresas, para profissionais de tecnologia, elas tinham que fazer escravos de Jó. Um roubava de um, que roubava de outro, que ia pegar de dentro. Não tinha profissional no mercado. Eu trabalhei 16 anos na tecnologia. E eu sou de uma época que tinha profissionais super qualificados procurando vagas e empregos, e isso não rodava com a velocidade que se tem agora nos últimos 5 anos aqui. Então, eu acho que volta para uma condição de mais escassez, volta para uma condição onde cada vez mais as suas qualificações elas têm que ser comprovadas e as empresas têm que ter consciência que você resolve o problema que elas têm. Muitas vezes as empresas estão contratando sem ter certeza, só bora É, encher porque tem um projeto, tem uma demanda. Então, acho que essa conversa entre eu tenho um problema e você resolve esse problema, ela vai ser mais refinada, mas eu acho que vai continuar tendo oportunidades no mercado para quem está se capacitando, para quem está se preparando. Ponto isso, falando do mercado aqui, eu acho que também, mesma coisa, tem oportunidades aqui. Como eu avalio isso? Em conversas com pessoas que eu conheço daqui e pelo LinkedIn. Então, quando você migra para cá, o seu LinkedIn ele entende, ele fala: olha, você mora em Portugal. Então, se você mora em Portugal, aqui estão as vagas das empresas de Portugal, estão as oportunidades de Portugal, os recrutadores de Portugal entram em contato por aqui. E dentro do meu mercado, eu sinto que o mesmo calor, se é, se, é, se é frio ou quente, você pode analisar, era o mesmo que eu tinha no Brasil, eu tenho aqui. Então, mesma quantidade de oportunidades que aparecem, esse tipo de coisa. Então, existem. Então, o que eu sinto é que tem um requisito que no Brasil é pedido e, e passa, aqui ele é pedido e eu acho que é meio mandatório, que é a língua, a inglesa. Então, isso é um ponto que, se o pessoal que está aqui vendo a gente, agora online, offline, pensar sobre isso, a língua inglesa ela acaba sendo mandatória. Porque dentro dessas empresas, aqui a gente está dentro da União Europeia, existe gente muito plural de todas as nacionalidades dentro da União Europeia e fora também. Então, para essas pessoas se comunicarem, a língua em comum é o inglês. Então, o português de Portugal fala inglês, o brasileiro que está aqui fala inglês dentro da empresa, e aí o romeno que está aqui também, o ucraniano que está aqui, o indiano, todos comunicam por inglês. Então, se eu pudesse resumir assim, tem oportunidades. Os requisitos, pelo que eu consegui ver, são parecidos. Ah, não, vou falar da área de tecnologia.
tem uma linguagem específica que eles usam. Não, os requisitos são parecidos, os problemas são parecidos. O como fazer isso, que envolve muito isso aqui, a língua inglesa acaba sendo mandatória. Exatamente, Dri. Olha, é importante isso que você comentou, porque às vezes a gente tem uma falsa impressão de que é apenas se planejar, procurar vaga e se mudar, né? As pessoas acham que é simples assim porque Portugal fala português. Mas é importante trazer essas informações porque Portugal ele é como se fosse um hub de outros países, não só da União Europeia, como de para outros países também. Ele está posicionado geograficamente para comandar, né, tanto o lado o oeste, né, a América, para comandar que eu digo conversar, quanto o lado leste aqui, que é a região do, né, a Alemanha, tem muito negócio com a Alemanha, França, Espanha, né, historicamente com a Espanha. Então é muito importante ter uma língua padrão para conversar com esses países. E o que você comentou é muito importante. As pessoas precisam realmente falar em inglês. E precisa ser fluente? Olha, precisa ser fluente, mas não se puna no sentido de eu tenho vergonha de falar. Se joga. O importante é você ser entendido, né? Entender e ser entendido. Não precisa falar o inglês nativo, né? Que é a língua mãe, mas pelo menos conseguir ser entendido e entender, obviamente. É muito importante ter trazido isso. Eu adicionaria também o espanhol, pelo menos um pouquinho, porque muitos dos portugueses que eu conversei morando em Portugal falavam espanhol fluente. Uhum. Então, às vezes, quando as pessoas pensam em se mudar, aí essas duas línguas, três línguas, né? Tem que saber. Legal. Obrigado. Legal, legal. A questão da língua, acho que você trouxe um ponto bacana, né? A fluência, na verdade, que a gente está falando, você tem que se comunicar. Não precisa ser exatamente, eu estou preparado para fazer uma palestra, para dar aula para um público. Não, isso é um nível de raciocínio e pensamento. Mas, minimamente, você vai precisar se comunicar com seus colegas de trabalho, com a liderança, com as demandas de clientes. Então, é importante, sim, é legal. Eu ia até adicionar um ponto nisso que você comentou, no caminho do mercado de trabalho, falando do hub. Sim. Eu acho que também aqui em Portugal tem muita oportunidade para quem está qualificado, porque por Portugal está dentro da comunidade europeia, muitos portugueses acabam migrando para dentro da comunidade europeia. Então, tem muitos portugueses talentosos que acabam aceitando oportunidades na Espanha, na Alemanha, na Holanda, e isso faz com que o mercado daqui também tenha oportunidades para profissionais qualificados. Demanda tem. Sim. Então, eu acho que é mais um ponto. Por que existem as oportunidades aqui também? Eu acho que eles falam muito sobre isso aqui na população deles, essa imigração para os outros países. Que legal, que legal. Essa é uma informação valiosíssima, cara. E é aquele negócio, né? Se você estuda, se você se qualifica, sempre vai ter oportunidade. Não precisa ficar, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo e tal. Se você está preparado, uma hora a oportunidade vai chegar. Isso é o que importa.